Fala galera, beleza? Uma excelente e abençoada terça-feira para todos nós. Ontem dei entrevista para Lex Legal Brasil e saiu o texto então intitulado Sanções norte-americanas contra a esposa de Moraes ampliam crise Brasil e Estados Unidos. Vamos então fazer a leitura, texto da redação do Lex Legal Brasil, mas com minha participação na entrevista. O governo de Donald Trump anunciou nesta segunda-feira, 22, a inclusão de Viviane Barça de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, na lista de alvos da Lei Magnitsky. O mecanismo jurídico norte-americano, criado em 2012, previu o bloqueio de bens e restrições financeiras a estrangeiros acusados de corrupção ou violações graves de direitos humanos. Com o tempo, a legislação ganhou alcance global e passou a ser aplicada também em cenários de disputa política. Segundo o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, o OFAC, todos os ativos de Viviane nos Estados Unidos foram bloqueados, assim como qualquer empresa ligada a ela, incluindo o Alex Instituto de Estudos Jurídicos, em São Paulo. Na prática, a medida impede que Viviane e Alexandre de Moraes realizem transações financeiras com bancos norte-americanos, utilizem cartões de crédito internacionais vinculados a instituições dos Estados Unidos ou mantenham relações comerciais com empresas daquele país. A decisão se soma à sanção já imposta ao próprio Moraes em julho, quando o secretário do Tesouro Scott Bessent acusou o ministro de ser violador de direitos humanos e de comandar uma campanha opressiva de censura no Brasil. Alegações feitas sem apresentação de provas. No caso de Viviane, o Departamento do Tesouro limitou-se a justificar que a penalidade decorre da sua ligação direta com o magistrado brasileiro. Retaliação política e impactos diplomáticos. A escolha de incluir a esposa do ministro reforçou a leitura de que as sanções assumem caráter de retaliação política. O episódio ocorre semanas após o STF condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Moraes, relator das ações penais da trama golpista, tornou-se figura central desse processo. Diplomatas brasileiros, ouvidos reservadamente, avaliam que a medida representa uma escalada inédita na relação entre Brasil e Estados Unidos. Para fontes do Itamaraty, a utilização da Lei Magnitsky, nesse caso, equivale a uma forma de pressão internacional em favor de Bolsonaro. A tensão bilateral vinha se intensificando desde julho, quando o secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou a revogação de vistos para ministros do STF e seus familiares. Pouco depois, o Washington Post revelou que membros do governo Trump discutiam com aliados brasileiros a extensão de sanções para pessoas próximas ao magistrado. Um funcionário do Departamento de Estado norte-americano, em condição de anonimato, chegou a afirmar que a decisão mina a credibilidade dos Estados Unidos como defensores da democracia, ao punir um juiz de Suprema Corte estrangeira por razões essencialmente políticas. Entenda a Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky foi aprovada pelo Congresso americano em 2012 após a morte do advogado russo Sergei Magnitsky, em uma prisão de Moscou em 2009. Ele havia denunciado um esquema de corrupção bilionário e foi encarcerado após acusações forjadas. A legislação foi concebida para punir oligarcas e agentes estatais envolvidos em sua morte, impondo bloqueio de bens e impedindo um acesso ao sistema financeiro internacional. Em 2016, a norma foi ampliada e transformada na Global Magnitsky Act, estendendo sua aplicação a qualquer pessoa estrangeira acusada de corrupção sistêmica ou violações de direitos humanos. Desde então, tornou-se um dos instrumentos mais poderosos da política externa norte-americana, sendo aplicada contra autoridades de países como Rússia, Venezuela, Arábia Saudita e China. Por bloquear o acesso ao sistema financeiro internacional, altamente dependente do dólar, a lei passou a ser apelidada de pena de morte financeira. Como lembrou o advogado Túlio Guilherme Nogueira, especialista em direito penal e econômico, as sanções bancárias se tornaram a arma preferencial dos Estados Unidos. Mais do que tanques ou mísseis, é o bloqueio ao sistema financeiro internacional que enfraquece governos e indivíduos considerados inimigos estratégicos. Reações institucionais do Brasil. O Supremo Tribunal Federal reagiu às sanções em nota oficial, classificando a medida como injusta. Abre aspas. Infelizmente, as autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos. Estamos diante de um julgamento que respeitou o devido processo legal e um amplo direito de defesa com total publicidade, declarou a Corte.
O comunicado reforçou que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro teve importância histórica, ao punir a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023. Se já havia injustiça na sanção ao juiz pela sua atuação independente e dentro das leis e da Constituição, ainda mais injusta é a ampliação das medidas para um familiar do magistrado, acrescentou o STF. Além de Moraes, outros ministros como Flávio Dino, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso também tiveram seus vistos suspensos pelos Estados Unidos, ampliando a percepção de gerência externa. O fator Bolsonaro e influência de aliados. Para o professor José Renato Ferraz da Silveira, da Universidade Federal de Santa Maria, a situação configura a maior crise entre Brasil e Estados Unidos em 201 anos de relações diplomáticas e evidencia uma clara interferência nos assuntos domésticos brasileiros. Silveira ainda aponta outros fatores relevantes: o peso político de Eduardo Bolsonaro e de Paulo Figueiredo nas articulações em Washington e a leitura de Trump sobre o caso Bolsonaro com análogo à sua própria experiência após o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Trump viu o caso de Bolsonaro como uma situação análoga ao que ele próprio enfrentou. Embora tenha sido alvo de investigação, nunca foi levado a julgamento e venceu a eleição presidencial de 2024. Após a condenação a Bolsonaro, ele afirmou: fizeram com ele o que tentaram fazer comigo e não conseguiram, disse o professor. Segundo Silveira, Trump não busca apenas a anistia de Bolsonaro e de seus aliados, mas deseja construir para ele uma trajetória de redenção política espelhada em sua própria volta ao poder. Fragilidades jurídicas e soberania brasileira. Do ponto de vista jurídico, o especialista destaca que a medida expõe limites da soberania brasileira diante da força do sistema financeiro global. O ministro Flávio Dino, em decisão recente, já havia afirmado que leis e ordens estrangeiras não produzem efeitos automáticos no Brasil, sem homologação e concordância dos órgãos de soberania previstos na Constituição. Apesar disso, como lembrou Nogueira, bancos dificilmente desafiarão Washington, já que o risco é perder acesso ao dólar, ser excluídos do sistema de compensação internacional e sofrer sanções secundárias capazes de inviabilizar suas operações. Ou seja, ainda que a sanção não tenha eficácia jurídica no Brasil, seus impactos financeiros e reputacionais podem ser severos. A dimensão regional e a resposta diplomática. O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, reforçou a defesa da soberania nacional em discurso durante a reunião de chanceleres da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, em Nova York. Não podemos admitir intervenções externas sob nenhum pretexto. Permitir medidas de intimidação sem nenhuma reação coletiva seria um convite permanente a novas ingerências, afirmou. Vieira defendeu também a criação de um grupo de trabalho regional para acompanhar o diálogo com outras potências. Para ele, a unidade latino-americana é essencial diante de ressurgência de atitudes insolentes que remontam não ao século XX, só ao século XX, como ao século XIX. O discurso se insere em um contexto mais amplo, em que países da CELAC manifestaram preocupação com movimentações militares dos Estados Unidos na região. Para o Brasil, o episódio reforça a necessidade de fortalecer o multilateralismo e criar alternativas de cooperação regional em temas como clima, integração econômica e segurança. O caso expõe, de um lado, a força coercitiva do sistema financeiro global, controlado pelos Estados Unidos, de outro desafio o Brasil é reafirmar sua independência institucional. A aplicação da Lei Magnitsky contra familiar de magistrados abre um precedente que, segundo especialistas, desvirtua o propósito original do mecanismo e fragiliza sua legitimidade internacional. Como destacou Silveira, trata-se de um episódio que combina pressão política, instrumentalização jurídica e cálculo eleitoral. Já para Nogueira, revela-se mais um exemplo de como sanções financeiras se tornaram uma ferramenta central de política externa, com alcance muito além dos campos de batalha. A reação do STF, somada à defesa da soberania feita pelo chanceler Mauro Vieira, indica que o Brasil buscará ampliar a resistência institucional e diplomática. No entanto, até que haja uma pacificação nas relações com os Estados Unidos, o impasse seguirá projetando sombras sobre a estabilidade das relações bilaterais e sobre o futuro das democracias na região. O que acharam? Comenta aí, compartilha, grande abraço, até mais e, é claro, valeu!